Olá, turma do segundo ano do ensino médio do Colégio Afrenência Freire. Estamos dando continuidade às nossas aulas no espaço virtual. Essa é a aula 5. Já estamos com o início de conteúdo para a segunda unidade, para o nosso segundo simulado. Vamos esperar que tudo ocorra bem, não é? Para voltarmos à sala de aula e assim prosseguir atividades e questões relativas à prova também. A turma, lá na plataforma tem atividades que foram lançadas, vocês vejam, façam e tentem sanar as dúvidas. Vamos para a nossa quinta aula. Essa aula nós vamos continuar a parte de coerência. Nós paramos na aula passada sobre algumas articulação de coerência textual. Nós vimos a aula passada até a quarta articulação, até a quarta articulação. Nós vimos conhecimento de mundo, nós vimos informações novas, conhecimento linguístico e a situação comunicativa. Vejo que esses assuntos e essas articulações de coerência, elas se encaixam também nos assuntos passados, como pressupostos subtendidos, né? Vimos também elementos da comunicação, função da linguagem. Vimos que os textos, eles, quando são produzidos, você tem que pensar a linguagem, a quem esse texto vai ser destinado. Então, tudo isso é qualificadores também na produção do texto, na elaboração do texto, na interpretação, na compreensão, né? Então, hoje vamos continuar aqui os outros fatores que ainda merece atenção, né? Tem articulação, né? Esses primeiros vamos ver os fatores e contextualizadores, depois a previsibilidade, focalização, intertextualidade, intencionalidade, excitabilidade e argumentatividade, certo? São os próximos que nós vamos estudar hoje nessa aula. Vamos começar com os fatores de contextualização, né? Vejam, quando eu penso em contextualizar, eu penso em desenvolver, em ampliar as informações, não é? Veja, os fatores contextualizadores são sinais que ancoram o texto em uma situação comunicativa determinada, favorecendo sua coerência. Por exemplo, quando eu estou conversando com alguém e lanço uma informação o qual não tinha sido discutido, e eu só lanço, a outra pessoa também não entendeu e eu não expliquei. Ficou algo, né, houve uma falha de comunicação. Então, quando eu informo no texto ou em uma conversa algo novo, né, eu tenho que contextualizar, eu tenho que explicar, eu tenho que abordar e fazer uma ligação com o que eu estou conversando, com o que eu estou escrevendo, né? Vamos ver um exemplo. Tenho importantes informações a dar. Um de nossos concorrentes mudou-se para aquele prédio da esquina. Veja, que essa informação ficou um pouquinho, né, vaga. Se você tem informações importantes para dar, né, quais seriam essas informações importantes? Essa informação é essa, um de nossos concorrentes mudou-se para aquele prédio da esquina. Qual prédio? De qual esquina? De qual direção? Não é? Tem que deixar claro, tem que contextualizar, tem que ampliar. Não se esqueçam de avisar aquele nosso parceiro, ele precisa daquela informação ainda hoje, né? Qual parceiro? Que informação? Veja, aqui sentimos algumas lacunas, algumas falhas, algumas brechas na comunicação que não foi bem desenvolvida, não foi contextualizada, não é? Olha, um dos nossos concorrentes, você pode perguntar, qual concorrente? Para aquele prédio da esquina, qual prédio? De qual esquina? Né? Há perguntas que não foram no desenvolvimento da informação, não foi explicado.
Bem assim é quando eu produzo um texto. Um texto ele tem que desenvolver essas informações para que ele tenha coerência, né? Então, eu não posso estar desenvolvendo o texto dessa forma, porque ele vai ficar um pouco incoerente, com falhas, né? Com lacunas. Aquele nosso parceiro, qual parceiro? Não é? Daquela informação, qual informação? Então, quando há esse diálogo, ou na escrita, em um texto, você foi solicitado a produzir um texto para informar algo à empresa concorrente ou ao chefe. Então, nesse momento, você tem que trabalhar as informações de forma que não deixe margem de lacunas ou brecha nas informações, certo? Você tem que deixar o texto claro e conciso, de forma que o outro entenda e possa lhe responder de forma de forma certa, né, adequada. Então, somos levados a rejeitar esse texto por falta de pistas que nos contextualizem as informações dele expressas, entenderam? Então, quando eu estou em uma conversa ou quando eu estou para produzir um texto, eu tenho que desenvolver essas informações, senão vai deixar lacunas, brechas para o leitor. Vejam que há muitos alunos que, quando produzem o texto, você não tem a outra pessoa para lhe passar as informações, não é? Porque no diálogo, por exemplo, a pessoa poderia perguntar qual concorrente você está falando, de qual prédio, não é? Mas no texto você não tem essa possibilidade, né, de estar naquele momento com outra pessoa lhe dizendo isso. Então, por isso que há o hábito, né, temos que ter o hábito de estarmos sempre praticando a escrita, a produção de texto, para evitar informações incoerentes e lacunas no texto, não é? Vamos à previsibilidade de um texto. A previsibilidade de um texto são aquelas informações assim que, isso é na base comum, é do senso comum, como dizem, né? Todo o texto é portador de informações, né? Informações, fatos, e é justamente o grau de previsibilidade dessas informações que interfere na construção de sua coerência, né? Há situações que são bem previsíveis, né? Ou seja, às vezes vocês podem escutar o aluno não avançou nas informações, né? Um texto será tanto menos informativo quanto mais previsíveis ou redundantes. As questões da redundância, né? Deixa o texto cansativo. Ao trazer informações redundantes, você não avança na temática, nas questões de causa, consequência do texto. Então, o texto fica um pouco no senso comum. O inverso também é verdadeiro. Informações não previsíveis aumentam o grau de informatividade de um texto, certo? Então, cuidado ao trazer informações previsíveis e ficar sempre na mesma situação, não avançar no texto. Vamos ver um exemplo. Veja. Quando você desligou a TV, seu time estava perdendo de 3-0. No final do primeiro tempo, Beto fez um gol que mudou a história do jogo. Aos 15 do segundo tempo, Alex marcou por cobertura. Aos 30, foi um gol de falta de Beto. E aos 45 do segundo tempo, Alex completa a virada com um belo gol de letra. É incrível. Vamos lá. A focalização. Focar é você ter uma direção do seu texto ao focar algo, né? Assim também ajuda vocês a evitar que fuga ao tema, né? De tangenciar. Então, focalizar é importante. Então, como aqui diz, né? Focalizar nos remete à imagem de uma câmera, que no curso de uma filmagem destaca aspectos de uma cena. Então, ele está querendo comparar, né? Fatos e pontos importantes que você
tem que deixar claro e pertinente ao tema, né? É uma função do olhar do diretor, né? Focar focos diversos podem nos ser dados desse momento, né? Por outro lado, reconhecer e interpretar o sentido desses focos depende do nosso olhar de espectadores. Nem sempre conseguimos entender o sentido dado a um determinado foco pelo diretor. Há um exemplo, né? Por exemplo, ao interpretar um texto, você tem que verificar esses pressupostos entendidos que vão deixar a margem do que você pode ou não dizer do texto. Então, focalizar, por exemplo, ao produzir um texto, focalizar informações importantes, pertinentes ali, sem sombra de dúvidas, vai deixar bem claro para o seu leitor o que você quer passar. Veja, no texto, processos semelhantes se instauram. Né? Ele tenta fazer aí uma comparação. Né? Muitas vezes, não conseguimos chegar ao ponto que o interlocutor desejaria. Né? Surgem, então, as diferenças de focalização que comprometem, sem dúvida, o sentido do seu texto, impedindo o estabelecimento de sua coerência. Então, focalizar um texto é uma articulação para a produção de textos coerentes, ou seja, delimitar sentidos e estabelecer objetivos para que escrevemos. Com certeza, minimiza as incoerências de um texto. Então, mais uma vez, eu repito que é necessária a produção dos textos toda semana. Produzir, escrever, desperta informações em vocês, né, que podem ser desenvolvidas, né, que você pode olhar com senso crítico, né, ao produzir o texto. Então, a focalização do ponto de vista, a focalização de determinado tema é importante para que você não perca a coerência do seu texto. Vamos a um assunto, né? Aqui nós vamos abordar somente de forma geral a intertextualidade, mas há outra abordagem, né, da intertextualidade que pode ser abrangente para nós, mas no momento vamos só ficar nas articulações para o texto coerente. Veja, intertextualidade é importante ao você pensar assim: eu não consigo decifrar se eu não tiver um bom conhecimento de leitura, ler, né, pesquisar, produzir textos, para que eu possa trazer algum texto, recriar ou comparar, não é? É importante. Por exemplo, a intertextualidade diz respeito à inserção de referências textuais de diferentes textos no texto. Né? Eu posso trazer textos de outros autores para o meu texto e assim trazer uma intertextualidade, não é? Uma recriação, não é? Há quantas formas de recriar uma música, de recriar um poema, não é? Como Gonçalves Dias, há vários outros autores que conseguem trazer uma intertextualidade, não é? Desse poema e trazer de outra forma. Então, textos produzidos que podem ser recriados e podem ganhar outro sentido, não é? No texto. Veja, textos no texto que está em construção. Todos, de alguma forma, já utilizamos esse recurso. Vamos ver aqui um exemplo de Carlos Drummond de Andrade. Todos já ouviram, não é? Veja. E agora, o que faço? Tenho de salvar a empresa? Quem poderá me salvar? Me ajudar? Sou Gru e estou aqui para te ajudar. Posso realizar um desejo seu? Sua empresa anda de mal a pior. E agora, José? O que você escolhe? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Nós podemos trabalhar, sim, a intertextualidade de outros textos para ganhar novos rumos, não é? Na produção do texto. Agora, eu só identifico se eu tiver um bom conhecimento de leitura, de pesquisa, não é?
porque vai ser difícil. Se eu não tiver um bom conhecimento, identificar a intertextualidade presente em determinado texto, em determinada imagem, não é? Hoje há várias recriações do grito, não é? E pegaram a imagem do grito e transformaram em várias recriações aí, né? Conseguiram trazer, né, essa imagem de outra perspectiva. Então, é uma intertextualidade também. Vamos para a intencionalidade do texto. Vejam, gente, essas questões têm vestibulares, concursos que focam nessa situação, a intencionalidade, a argumentatividade, né? Eles solicitam para o candidato, para o participante, que entendam disso. Então, olha, uma dica para vocês. Ao fazer concurso, vestibular, vejam o edital, o que eles pedem, né? Eles trazem lá como será a correção da redação, da produção do texto, e trazem também essas informações. A partir daí, é importante vocês focar o texto, né, nessas situações que pedem com mais ênfase, certo? Então, vamos ver a intencionalidade. Bem, em relação ao conteúdo, a intertextualidade implícita ou explícita, nós já vimos esses termos, é uma constante. Texto de uma mesma época, de uma mesma área de conhecimento, de uma mesma cultura, dialogam necessariamente um com os outros, né? Então, quando eu produzo um texto, eu tenho que saber qual a intenção desse texto, né? A quem ele vai atingir, não é verdade? Dessa forma, indicação da fonte do texto, como citações, referências, resumos, resenhas, caracterizam-se como exemplos de intertextualidade, né? Como a vocês. Quando eu coloco lá uma citação de Aristóteles, de Platão, né? Eu estou trazendo intertextualidade, né? Quando eu contextualizo também, né? Amplio as informações, acaba sendo coerente com o tema. Já na intencionalidade, eu tenho que reconhecer qual é a intenção do meu texto, né? Aí ele diz a época, o tempo, né? Também a linguagem, a quem eu vou destinar, tem tudo isso na produção desse texto. Reconhecer essas informações e os motivos de suas representações neutralizam a incoerência e otimiza o resgate do sentido desse texto, certo? A aceitabilidade. Vejam, as informações elas devem ser aceitas no campo de uma realidade, não é verdade? Não adianta eu trazer informações que não tenham essa aceitabilidade, não sejam viáveis, não é? Então, a aceitabilidade constitui a contraparte da intencionalidade. Quando escrevemos, sem dúvida, esforçamos-nos para que nos entendam, né? Essa aceitação, essas informações devem ser aceitas, deve sair no campo da realidade para que possa ser aceita. Assim ocorre quando você vai interpretar o texto. Tem que tomar cuidado para ver se realmente o texto deixa a margem de eu entender isso. E aí nós vimos algumas questõezinhas, né, como verbos, advérbios, conjunções que deixam a margem de você poder ir além ali do texto. Para tal, tentamos calcular, dosar o sentido do texto que produzimos, né? Apontamos pista para que nosso interlocutor relacione esses sentidos e seu conhecimento de mundo. Por isso que eu disse que é importante eu ter uma boa leitura, um bom conhecimento, pesquisar, refazer exercícios, procurar atividades, produzir textos, para que eu possa aumentar meu conhecimento de mundo. Né? A partir desse conhecimento de mundo, eu produzo a aceitabilidade, a intencionalidade, a intertextualidade, a contextualização, né, desse texto. Né? Ao agregar informações novas, ao trazer
o conhecimento linguístico, a situação comunicativa, não é? Tudo isso agrega informações e faz com que o seu texto evite de ficar nas informações incoerentes, não é? Nas brechas, nas falhas. Em síntese, esforçamos-nos para que o outro aceite nosso texto, não é? Como é que o outro vai aceitar nosso texto? Ao evitar falhas, não é, de coerência, ao produzir as informações de modo de sequências lógicas, né, e chegue aonde gostaríamos que chegasse. Temos de considerar que, para que exista entendimento, esse esforço é tanto do enunciador quanto do receptor. Várias vezes ocorre das pessoas perguntarem, às vezes, de um texto que foi recriado e o texto foi utilizado com base em outro texto. Então, nós estamos trabalhando a intertextualidade. Se eu não tiver um conhecimento de mundo, eu vou perder a questão. Na verdade, se eu não entender aquela situação, né, fatos históricos, fatos literários, né, as escolas literárias, os autores dessas escolas literárias, se eu não tiver uma afinidade, eu acabo perdendo a questão por falta de conhecimento, certo? Vamos para a argumentatividade. Bem, a argumentatividade são aqueles argumentos que você deve produzir, né, e eles devem ser comprovados, né? Vejam, a aceitabilidade tem a ver com essa argumentatividade, né? Porque se eu vou trazer informações, elas devem ter um campo de aceitabilidade viável, né, diante da realidade. E eu tenho que trazer esses argumentos dessa mesma situação. Se considerarmos como verdade que não existem textos neutros, que por trás dele há sempre uma intenção, um objetivo. Por exemplo, se eu vou produzir um texto de suspense, eu tenho uma intenção, eu tenho um objetivo. Por exemplo, eu tenho pessoas, leitores, que gostam desse tipo de narrativa, não é verdade? Então, eu tenho uma intenção, eu tenho um objetivo, e eu tenho que pensar que essas informações devem estar ligadas, né? Tem que seguir uma coerência, né? Aí você pode deixar perguntar, professora, mas paradidáticos, romances, que eles começam do fim, não é? Então, há textos que são assim, começam do final, né? Há filmes, né, que começam da última cena, né, daquele filme, né, ou do ápice da cena, né, do filme, mas que ele segue uma coerência, né? Porque se não seguir uma coerência, vai deixar os leitores perdidos. Por exemplo, um texto teatral, ele tem que ter as sequências corretas, porque ali os espectadores, naquele momento, não vai poder levantar a mão e dizer assim, um momento, personagem, o que você quer fazer agora? Entendeu? Por isso que a peça teatral, ela vem toda detalhada, né, para os personagens entenderem quais são os gestos, como deve se vestir, né, tudo arrumado para que os fatos e informações sejam coerentes e viáveis para o público, a intenção e o objetivo a serem atingidos, certo? Só como exemplo. Que os textos jamais serão cópias do mundo real, né? Pois o mundo é recriado, né, no texto por meio de nossas crenças, convicções e perspectivas, certo? Também temos os propósitos. Somos levados a acreditar que todo texto repousa sobre argumentos, né, que de alguma forma precisam ser aceitos pelo nosso interlocutor. Por exemplo, se mesmo um texto ocorra informações que há intertextualidade com outro e eu não conheço, eu tenho que buscar identificar qual é esse texto, né, que foi recriado ou foi utilizado como base para esses argumentos, para essa citabilidade, não é? Aí não é já no campo do autor, mas sim do leitor. O leitor vai buscar, vai tentar compreender, né? Buscar mais informações, pesquisar, ver vídeos, escutar áudios, enfim. Vai ter que pesquisar, buscar livros para poder entender o texto.
vamos ver aqui, na prática, uma atividade sobre a intertextualidade desse texto. Nós temos aqui uma imagem, operários em 1933, aí tem uma descrição. Olhe sobre a tela, acervo artístico cultural dos palácios do governo do estado de São Paulo. Aí tem um pequeno texto que fala, informa assim: desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar, peculiar e especial, né? São iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos calados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. De Darcila do Amaral, né, modernista. Então, esse texto aqui, essa informação, essa imagem, ela tem que trazer um diálogo com algo, né? Então, a pergunta é a seguinte: o texto aponta no quadro da Darcila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em. Veja, que eu tenho que entender um pouquinho de intertextualidade para poder responder essa questão. Não é verdade? O Tarsila do Amaral, ela utilizou, né? E há uns versos aqui que há essa intertextualidade com que ela trouxe lá. Né? Há uma intertextualidade, veja. Primeiro nós temos Vinícius de Moraes. Pense nas meninas, segue inexatas, né? Nós vimos lá esse poema, né, de Vinícius, que ele retrata a questão histórica, né, de Hiroshima, né, o que ocorreu com as crianças, com as pessoas, com as mulheres lá. Então, no texto, deixa eu botar aqui, a imagem trabalha sobre operários, né, chaminés, essas indústrias, esses rostos aqui, não é? Embora desiguais na fisionomia, né, na cor e na raça, o que lhe assegura identidade peculiar, eles são iguais enquanto como trabalhadores, né? Vejam lá a situação, nos cantos, as chaminés, as indústrias, não é? E essa pirâmide que tende a se prolongar infinitamente como mercadoria que se acumula pelo quadro afora, entenderam? Pelo mundo afora, não é? Pelos espaços afora. Então, vejam que nessa situação nós temos aqui no quadro de operários de Tarsila do Amaral, a linguagem extralinguística, né? Além da linguagem, sugere que a diversidade do indivíduo é desconsiderada do conceito de igualdade de condição de trabalho e, consequentemente, desconsiderada na vida. Então, vejam que aqui nós temos outros situações, né? O funcionário público não cabe no poema, né? Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos bem irregular, né? Naquele poema. Não sou nada, nunca serei nada, de Fernando Pessoa. Os inocentes de Leblon não viram o navio entrar. Aqui já é outra situação também que não cabe à imagem que está aqui, né? Quanto ela fala sobre trabalhadores, sobre essas pessoas que têm os rostos desiguais, mas são iguais quanto ao frente de trabalho. Então, a melhor que se responde aqui, essa daqui. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, e de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, né? A questão do trabalho, não é? Das situações sofridas da vida. Então, ele diz, né, que João Cabral de Melo Neto, pois na fala do protagonista podemos observar a intertextualidade
configura-se por meio do diálogo existente entre a tela de Tarsila do Amaral e o trecho do livro de João Cabral de Melo Neto. Então, só resolveria essa questão se a pessoa soubesse, além de interpretar a situação aqui de trabalho, né, identificar também sobre o que o João Cabral de Melo Neto informa nesse trecho. Né? Então, nós temos aqui essa parte, né, que trabalha a intertextualidade. Então, vejam, gente, alunos, percebam, turma, que esse assunto sobre coerência e incoerência, nós vimos esses articuladores, né, da coerência, são 10, são 11 articuladores, nós terminamos hoje essa parte, né? Façam as atividades que serão postadas lá na plataforma, façam as atividades do módulo, produzam também produção de texto, tentem fazer a quinta, o quinto tema, o quinto e o sexto temas, tentem fazer para que vocês não percam aí o ritmo da produção de texto, certo? No mais, eu me despeço aqui e até a próxima aula.